Olá, pessoal! Começando mais um Pocket aqui no 45 Minutos. Eu sou Celso Shigami, estou aqui com o maestro Cássio Zirpoli e hoje a gente vai falar de um novo Arruda, um Arruda que pode aí se transformar numa arena moderna, multiuso, segura e confortável, sem abrir mão da sua história. Isso é um trecho da nota do clube, dando conta aí do fim, do desfecho da visita do arquiteto Bernardo Farkas Vogue ao estádio no clube em 1º de julho. E aí, maestro, nossa querida Camila Souza, do GE, conseguiu acesso aí a algumas imagens e a gente tem agora acesso a esse novo projeto do Arruda. O que é que a gente pode falar? O que é que te chamou a atenção aí desse novo projeto, essa versão retrofit do Arruda, maestro? Celso, o projeto ele foi de dezembro de 24, ou seja, o arquiteto que é ligado aos investidores, ele é o responsável pela Arena MRV, o estádio do Atlético Mineiro, e daí a proximidade com os investidores, a maioria deles, os primeiros, sobretudo, de Minas Gerais. Foi feito antes dessa visita. A visita ele para conhecer o estádio, mas ele já tinha feito esse esboço do projeto em dezembro. E seguindo essa lógica, como você falou, do retrofit, ou seja, bate com a mensagem. A mensagem do Santa não era esperando que o estádio fosse daquilo. Na verdade, aquela mensagem nós já sabemos que será isso aqui. Por isso que a mensagem já tem esse esboço. O projeto, na reportagem de Camila no GE, manteria a capacidade do Arruda, a capacidade máxima do Arruda, que não é o que a Arruda tem hoje. A capacidade máxima do Arruda, que não é aplicada há muito tempo, é de 60.044 torcedores. Por questão de segurança, hoje está limitadíssimo, né, o superior com poucas pessoas, na Rua das Moças, um setor fechado, nas cadeiras um setor fechado também, e no fim só está liberado hoje para 30.025, isso é 50% da capacidade. Então, além de modernizar o estádio, melhorar todas as condições, e não é só arquibancada, é área interna, banheiros, acessos, tudo isso, escadarias, enfim, iluminação, colocaria a capacidade de 60.044. Esse projeto seria orçado em 200 milhões de reais. E pelo contrato, pelo acordo da SAF, a SAF estaria obrigada a investir pelo menos 100 milhões em infraestrutura no Arruda. Ou seja, para esse estádio sair do papel, a SAF teria que captar mais 100 milhões. Ela tem, por contrato, ela tem metade do recurso para essa obra, se o valor for esse. Mas, assim, só uma questão de número. Obviamente, os próprios investidores podem colocar mais 100 milhões, mas por contrato, a SAF teria metade do valor dessa obra, que, como a gente já está vendo nessa foto ampliada, Celso, do escritório de Bernardo, vou chamar de Bernardo, ele tem toda uma fachada. Apanhou, tivemos que recorrer ao próprio para entender o próprio apresentando, né, no YouTube. Tem essa fachada, acredito que seja uma fachada metálica no entorno do Arruda. Primeiro, o Arruda manteria realmente a sua arquibancada. Você pode ver que o anel superior está com aquela redução, como a gente vê hoje. Não teria... Né? Exatamente. O estádio seria do jeito que a gente vê hoje, agora mais moderno. Essa fachada no entorno dá uma cara muito diferente. Sabe quem fez isso recentemente? O Mirassol, para a primeira divisão. O Mirassol, um estádio muito menor, assim, incomparável, mas assim, só que com essa característica, deu uma tapa no visual assim, enorme, fez justamente mexendo na fachada, né? Só que no caso do Arruda, e sobretudo para quem já viu de perto, esse anel superior, essa faixa é muito metal para cobrir, viu, meu amigo? É um edifício, a altura desse, na parte de onde tem um anel superior no setor mais alto. A gente pode até ver que, de fato, a gente não está exagerando pelos edifícios ao lado do Arruda, né? O anel superior, que eu digo, o último degrau da parte maior da arquibancada é enorme. E isso a gente está vendo o Arruda atual, essa estrutura da arquibancada seria a mesma. Agora, tem uma diferença enorme em relação ao projeto. Veja a distância onde está a barra, as traves, para a arquibancada, sobretudo atrás dos gols. Tem também a das sociais. Uma pista olímpica ali, basicamente. Uma pista olímpica, uma pista de atletismo, embora não fosse... Pista olímpica é modo de falar, porque não tem as 8 raias, exato, né? Assim, mas era uma pista... Isso era uma característica dos estádios da época. Mas perceba aí, na imagem atual, do Arruda atual, a distância das traves para a arquibancada atrás dos gols. O tanto de área ali, que não usa para nada. A própria social e tal, também está distante pela curva do estádio. No projeto,
a gente vai ver no projeto como a arquibancada inferior vai para frente. Então, quando eu estava falando que a estrutura não vai mudar, é a estrutura visual do Arruda a partir do anel superior. A arquibancada inferior provavelmente será reconstruída, ela será aproximada do campo, todos os setores, o lado das sociais, o lado do escudo e as duas traves. Isso mudaria internamente. Por fora você vê o Arruda do mesmo jeito, mas internamente mudaria bastante. E o curioso é que, pela reportagem, a capacidade continuaria sendo de 60.044. 60 mil torcedores, não mudaria tanto. Mas o que mudaria, então? A atmosfera do estádio e a área interna. Porque, veja, na hora que você bota essa arquibancada para frente, a parte de trás ela vira toda uma área para ter mais lojas, para ter mais banheiros, para ter área de circulação muito maior do que tem hoje, Celso. Ou seja, aquela área vazia ali, ela seria embaixo da arquibancada. Ou seja, pense na quantidade de espaço que teria internamente. Então, tem essa característica. E o que me chamou a atenção em relação a essas primeiras imagens do retrofit do Arruda, como ele ficaria arborizado, muitas árvores além da fachada, a fachada vem com árvores dando uma volta no estádio. A cobertura continuaria sendo só de um lado, mas seria uma nova cobertura, ou seja, você tira a cobertura atual de concreto, uma cobertura que foi construída em 1972. O Arruda ele foi feito em 2 etapas. O anel inferior e o setor de cadeiras, isso tudo foi concluído em 1972, que é a data que o Arruda celebra a sua inauguração. E em 82 foi construído o anel superior. Ou seja, são 53 anos que tem a cobertura do setor de cadeiras. Seria retirada e seria colocado um modelo mais moderno, um modelo metálico, inclusive até para luz, né? Porque luz natural, o cara de atravessado e não está cobrido, de não está fazendo tanta sombra no estádio. E como a gente vê esse projeto, a inspiração dele, na hora que eu vi assim, me chamou a atenção na hora, Celso. Como ele lembra, e isso é um elogio, porque eu sou fã do projeto do River Plate, mas como ele lembra o projeto do Monumental de Nunes. O estádio do River Plate, que a gente está vendo... Esse aí tem as raias, inclusive, da pista olímpica. Não, eu acho que tem as 8, se brincar, se você contar. Esse aí é pista olímpica. O do Santa tinha também, mas, por exemplo, o do River tem até o fato de ser marronzinho, né? O material todo lá. E era uma característica de muitos estádios dessa época, que são esses estádios ovais, assim, estádios enormes, naquela caixa de chocolate do futebol inglês, que é o que o Santa quer fazer agora quando é inferior. Todos os estádios têm essa característica. O Monumental é assim, o Maracanã, o Mineirão, o Beira-Rio. Os estádios maiores eram desse jeito. A gente está vendo o Monumental do tamanho que ele era quando ele recebeu a final da Copa. Essa foto não é tão velha, não é tão antiga, mas o estádio já era assim na final da Copa do Mundo de 78, quando a Argentina ganhou o primeiro dos seus 3 títulos mundiais. Olha a área ociosa que tem do campo até a arquibancada. E eram cadeiras muito de madeira, já visitei, era bem antigo. Aí o River começou a fazer uma obra que ela foi finalizada em 23 e depois ele começou a fazer pequenos ajustes. E veja a diferença. A imagem que a gente vai ver agora já pulou do projeto, não é o projeto não, isso já é o projeto executado. Ele refez todo o anel inferior e colocou até o lado do campo. Isso, e com a característica que é dos argentinos, onde tem o escudo do River nessa parte mais embaixo e o 1901 lá em cima, isso é para ficar em pé. Em pé. Que aí é uma característica que não tinha no antigo Monumental. É a geral. E assim, Celso, o Monumental de Nunes, cujo nome agora passou a ser mais monumental. Sensacional. Isso aqui é o rebranding, porra. É muito bom. O que é melhor que monumental, né? Para um estádio. O que é melhor que monumental? Mais monumental. É mais monumental. Pô, perfeito, velho. O rebranding foi muito bom. A capacidade do estádio River Plate passou de 70.074, lá eles têm um número bem exato, de 70.074 para já na última reforma, porque até o anel superior tinha umas divisões entre as arquibancadas, eles conseguiram concluir para ficar uniforme, e fizeram camarotes, enfim, 85.018. É a maior capacidade de público na América do Sul. Superou, acho que é o estádio do Universitário, que era 80 mil, se eu não me engano, e o do River passou a ser o maior estádio da América do Sul, palco da final da Libertadores de 2024, entre Atlético Mineiro e Botafogo, e escolhido para receber um jogo da Copa do Mundo 2030. Vai ser um jogo na Argentina, no Paraguai e um no Uruguai, e o resto vai ser lá em Portugal, Espanha e Marrocos, onde a Copa vai acontecer de verdade. Mas um jogo vai ser aí. Essa obra, claro que custou uma nota para o River, mas
Lembra quando foi a Copa de 2014? O padrão FIFA, tudo tem que ser do zero. Cara, olha um estádio desse aí. Meu irmão, Vai dever o quê, tem né? inveja. O torcedor do River Plate tem inveja de alguém? Zero, pô. Zero, pô. Pelo amor de Deus. Eu Isso diria é um retrofit. Que é o oposto de inveja aí. Eu acho que aí é orgulho. É orgulho, exatamente, pô. E a média de público do River passou a ser de 80 mil torcedores. Essa ideia do River, quando eu estou falando que me chamou a atenção, não vi ninguém do Santa Cruz dizendo foi do River Plate. É uma inspiração, para mim foi automático, porque foi o primeiro clube a fazer projetar e executar isso e também. E o do Santa Cruz, para mim, é muito parecido, Celso. Inclusive, aí no caso do Morumbi, do São Paulo, já é realmente verbalizando, o Morumbi, que é um estádio muito parecido, tem a pista olímpica ali também, como a gente pode ver, a mesma coisa. Nunca vi ninguém correr, nem no River, nem no Morumbi. Mas tem a mesma pista olímpica, porque era uma característica. E é um estádio que já recebeu 138 mil pessoas, mas que atualmente está limitado a 66 mil. O São Paulo ainda não tem um projeto definitivo que o São Paulo dizendo, esse é o projeto. Já vazaram alguns, e o que a gente vai mostrar na tela é um deles. Olha a cavalice, assim. Cavalice. A capacidade do Morumbi iria de 66 mil para 85 mil. O Morumbi tem uma característica. O Morumbi tem 3 anéis de arquibancada. O que fariam aí? O segundo anel desceria. Ele desceria até a arquibancada. Né? Ele passaria a ser um estádio com 2 anéis de arquibancada. Isso. E o primeiro e o segundo se aglutinariam e teriam um anel superior. Não, o primeiro deixaria de existir, porque ele está aqui, ele é aí embaixo. Aí o segundo ele vai descer, ele vai até a arquibancada. O primeiro é desativado. E aí vai colado no campo. Então, no caso do São Paulo, já verbalizado de ter uma inspiração do Monumental, que eu acho que é o do Arruda também, e eu achei uma ótima sacada. O São Paulo, se não me engano, é 600, 700 milhões de reais. No fim das contas, eu achei um pouco barato os 200 milhões do Arruda, tá? Eu achei assim... É um valor, é um número. Eu só achei disposto. Se sair por 200 milhões, tá bom o preço, viu? Claro que não vejo. Veja, o Santa Cruz, nesse momento, talvez não tenha condições de ter esse valor. Estou falando assim, em relação a projeto, um projeto para dar uma modernizada no Arruda, um estádio do tamanho do Arruda, esse valor, para hoje, é bem assim. Sabe por quê? Porque tem um último projeto que está esquecido. Não sei se você se recorda. Pois é, velho. A Arena Coral. Lembra da Arena Coral? Era consideravelmente mais inovador o projeto. É um projeto de 28 de junho de 2007, 18 anos, completou recentemente, 18 anos. Quando a Arena Coral foi lançada, ela foi lançada sendo o primeiro, junto ali com a Arena Recife Olinda, projetos de Pernambuco para que Pernambuco fosse sede da Copa do Mundo. Não existia a Arena Pernambuco. A Arena Pernambuco foi um projeto lançado em 2009. Nesse momento teve a Timba Arena, teve uma Arena do Esporte, ou seja, todo mundo quis concorrer. A Arena Recife Olinda, que era do Estado, foi deixada de lado, a Arena Pernambuco acabou sendo escolhida. Agora que tem uma característica. Por isso que veja o que eu estava falando do valor há pouco. Esse projeto, a Arena Coral, no fim das contas, não era um retrofit, era uma modernização, até porque a gente vê que o anel superior ele ficaria uniforme. O estádio ele seria realmente ampliado, teria característica, o anel superior teria que entrar em acordo com moradores ali da Rua das Moças, mas o anel superior ele ficaria uniforme na parte maior e chegaria até 68.500 torcedores. Mas tem uma diferença. Esse projeto que foi mais barato do que a Arena Pernambuco, na época, a Arena Coral, que cobriria o estádio inteiro, como a gente está vendo, custaria 190 milhões de reais. A Arena Pernambuco foi lançada 2 anos depois, em janeiro de 2009, por 532 milhões. Eu fiz a correção numa ferramenta que está à disposição na internet, gratuita, a calculadora do Banco Central. Eu calculei os 190 milhões de junho de 2007 para o valor atual que a gente está agora. O último possível era maio de 25, apesar de junho já ter acabado, mas o período máximo era esse. A correção daria 520 milhões de reais pela Arena Coral, que ainda seria um valor menor do que custou a Arena Pernambuco em 2009 e quase 3 vezes mais do que se projeta para o retrofit do Arruda. Exatamente, 200 milhões. Que coisa curiosa. No fim das contas, assim, teria uma cobertura total, teria um aumento de capacidade, mas no fim das contas você tem que fazer o que dá para fazer, né? Claro. Não dá para ficar assim. Então, essa Arena Coral foi engavetada na época por falta de recursos. Na hora que a Arena Pernambuco foi escolhida para ser o estádio de Pernambuco na Copa do Mundo, a Arena Coral foi engavetada.
E agora, 18 anos depois, reaparece um novo projeto para o Arruda, que a gente pode ver que a gente nem entrou, Celso, na discussão se vai sair, se o Arruda tem que ir para a SAF, se isso e aquilo. Esse foi um vídeo focado no design do estádio dentro dessa ideia, certo? Esse vídeo para discussão eu acho que pode ser até um outro vídeo. Mas em relação ao design, me chamou a atenção a inspiração no Monumental e o valor. Se for por 200 milhões, meu irmão, eu chego a não acreditar que vai ser por esse valor. Tem muito ponta, muito atacante aí que tá beirando a casa de dezenas de milhões aí. Exato, veja, se for por esse valor, chega a não acreditar, porque se for por esse valor, sai. Se for por esse valor, eu acho que sai. Sai, também acho. Ainda mais com a SAF já tendo metade por obrigação para colocar. Exato. E acompanharemos tudo, tá, galera? Estaremos registrando tudo aí desse passo a passo. Não perca nenhum capítulo, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando seu like, deixando seu comentário e ajudando a gente a crescer, seja na nossa versão tradicional ou nessa versão Pocket. Agradecer ao maestro, agradecer também a Gabriel Costa, que editou esse conteúdo aqui, maestro. E boa sorte, eu sou da Cruz, tomara que saia. Gostei das primeiras imagens do Retrofit. Também gostei, fiquei animado. Forte abraço e até a próxima, galera. Valeu! Tchau, tchau.